Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos conversar com vocês hoje sobre a questão da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, também chamada de Escola da Ecologia Criminal ou da Arquitetura Criminal. A cidade de Chicago ela tem uma participação importantíssima na questão do determinismo ecológico, determinismo ambiental. Difere da visão do Lombroso, quando o Lombroso comenta a questão do determinismo biológico. Lembre que Lombroso fala em determinismo biológico, a escola positiva italiana, na questão do determinismo mais da antropologia criminal, no sentido da sociologia criminal, com o Ferri, que é genro do Lombroso, e Raffaele Garofalo, que fala lá na questão da psicologia criminal. O Raffaele Garofalo é um juiz napolitano que vai comentar principalmente os aspectos da medida de segurança, vai inaugurar essa questão da medida de segurança. Nós vimos com vocês que a criminologia ela tem um objeto quádruplo, né? Crime ou delito, criminoso ou delinquente, vítima e controle social formal e informal. Controle social esse feito pelo governo, o informal pela família, pela educação, pela escola, pela religião. Enfim, isso e a criminologia trabalha o direito a visão trabalha a questão do ser, enquanto que o direito trabalha a questão do dever ser. Os pilares das ciências criminais são três, né? Direito penal, criminologia e política criminal. Cada uma dessas escolas acaba tendo uma política criminal. Qual será a política da escola positiva italiana? A política será a eugenia. Não deixa o pessoal do sul da Itália migrar para o norte, né? Então, a escola positiva italiana vai trabalhar essas questões. Um outro autor importantíssimo para nós é o Alexandre Lacassagne, da Escola de Lyon, que vai comentar nas questões da visão da sociedade criminosa, que a sociedade passa a ser quer dizer, o criminoso é como uma bactéria, um vírus que irá, né, atuar no meio de cultura formado pela própria cidade, né, e com isso aumentará a questão do crime. De modo que o Lacassagne vai trabalhar com o Gabriel Tardet, que é seu assistente direto, é um juiz, e vai falar especificamente das questões da imitação. Para Gabriel Tardet, crime é imitação, no sentido de que você copia, né? O aluno copia o professor, o empregado copia o patrão da empresa, né? O filho copia o pai. Né? Lembra da escola do Colarinho Branco, que vai influenciar depois com o Edwin Switzerland, a questão do próprio Ricardo Teixeira, que imitava o sogro dele, João Avelange. Quer dizer, é uma imitação, né? Um ensina o outro a se comportar dessa forma. Mas a escola de Chicago, ela tem uma percepção diferente. Chicago é uma cidade que fica bem no meio dos Estados Unidos, ali no lado do Lago Michigan, e ela tem algumas características interessantes. Chicago cresce absurdamente. Ela começa em 1870 com perto de 4 mil habitantes, chega no ano de 1930 com em 1940, quase 3 milhões e 750 mil habitantes. Então, esse aumento populacional faz com que haja uma desorganização social. E quando aumenta muito a população, aumenta a competição, aumenta a desorganização. E a biografia criminal acaba sendo um prato cheio para que ocorra a migração de indivíduos que afluem para cidades de grande índice populacional. Um outro mérito da Escola de Chicago é a limitação da questão das habitações. No máximo, uma cidade devia ter no máximo 50 mil habitantes. Depois de 50 mil habitantes, ela começa a perder o seu controle. Então, no máximo, 50 mil habitantes. Outro aspecto importante é a biografia criminal, os limites da cidade, a teoria das janelas quebradas. Chicago vai trabalhar muito com essa questão das janelas quebradas. O Broken Windows Theory, que fizeram uma experiência no Bronx, em Nova York. Usaram o mesmo carro no Bronx e o mesmo carro em Palo Alto, na Califórnia. À medida que deixou o carro lá no Bronx, em Nova York, horas depois, o carro foi inteirinho espoliado. Tiraram vidros, estofamento, rádio, tiraram tudo do carro. E, curiosamente, o mesmo carro deixado lá em Palo Alto, na Califórnia, ficou intacto uma semana.
mas foram lá e quebraram o vidro desse carro. E instantes depois, novamente, o carro foi totalmente explorado pelo pessoal, que mostrava que não é o índice econômico, tem a ver com comportamento de massa, comportamentos diferentes do que se observa em outros tipos de crime. Então, essa visão polissêmica do crime. O Franz von Liszt, o pai do direito penal, comenta que o crime acompanha o homem com sombra, né? Onde está o homem, existe a possibilidade do crime. Então, essa escola de Chicago é a primeira a fazer oposição ao modelo lombrosiano. Ela vai fazer uma oposição ao modelo do crime como aspecto biológico, né? nascido para cometer, cara de bandido, como dizia o Lombroso. E nós sabemos que todos nós temos cara de bandido, depende da questão cultural. Isso é pejorativo, a visão do Lombroso, né? Não é utilizada mais, embora existam muitos lombrosianos, como vimos no texto aí, a questão como é que chama? Da etiquetagem, da rotulação da pessoa. Então a escola de Chicago é uma escola nova. Mas por que Chicago, hein? Então, se vocês olharem no mapa da cidade de Chicago, vocês vão notar que Chicago é uma cidade que fica bem no centro dos Estados Unidos, um pouquinho mais direcionado para o nordeste, né? Ali, northeast. A prefeita atual de Chicago é uma negra que pertence ao grupo LGBT, né? Ela é casada com uma outra senhora, vive junto com a senhora. No dia da posse elas ficaram juntas, se beijaram, foi até um momento diferente ali na estrutura americana. Quem viu isso acontecer há 40 anos atrás, com o mesmo prefeito que ficava em Nova York, se repetindo em famílias. Há uma certa evolução social também na cidade de Chicago. E essa prefeita, então, vai fazer algumas modificações importantes na cidade. É conhecido como Cidade do Vento também, não é? A cidade de Chicago ela é extremamente fria. Claro que a população hoje de Chicago tem diminuído, mas por que Chicago? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Por que será que Chicago tem a ver com a questão criminal? O que aconteceu com Chicago? Houve com a Guerra da Secessão, 1861 até 1865, o norte dos Estados Unidos disputou com o sul, né? Poderes confederados. Perderam os confederados do sul, mas já havia uma ideia de imigração também de escravos do sul. O sul era escravocrata, né? Enquanto que o norte era abolicionista. O Abraham Lincoln, que foi assassinado lá em Washington, no Teatro Ford, em 1865. Mas então eles migram, os negros das plantações de algodão migram para Chicago. Outra coisa, com a perda como os sulistas perderam a guerra, muitos até o Dom Pedro II colocou na Embaixada Americana uma sala especial em Nova York em 1866, dizendo que quem quisesse migrar para o Brasil. Então, muitos que perderam a guerra do Sul, 10 mil sulistas vieram para a nossa região aqui, Santa Bárbara do Oeste e Americana, né? Tanto é que existe a Festa dos Confederados. No final de abril, no último domingo de abril, tem sempre a Festa dos Confederados no cemitério de Santa Bárbara do Oeste, dentro da fazenda dos protestantes que compraram aqui a terra e ficaram aqui durante esse tempo. Então, há uma influência grande dos sulistas que vieram para cá e desenvolveram essa nossa região. Outra coisa, migração também de italianos e húngaros e alemães que foram de Nova York para Chicago. Então, houve uma migração populacional. A cidade de Chicago passou de 4 mil habitantes para 3 milhões e 750 mil, aumentou a população, com isso aumentou a desorganização social e o crime. Tanto é que o filme escolhido, que simboliza bem a escola de Chicago, é o filme Os Intocáveis, que o Robert De Niro trabalha essa questão do Alfonso Capone. Então, o lucro com álcool, com prostituição, né? como Las Vegas. Né? Las Vegas também tem alto índice de prostituição, de jogos, e é isso, né? A questão, então, do aumento populacional é fundamental, né, para nós entendermos o funcionamento da cidade. Claro que a imigração fortíssima, né, de Chicago, de pessoas que imigraram, tanto de Nova York como para os outros locais, isso influenciou excessivamente a questão da arquitetura criminal. Chicago é conhecido como a cidade do vento, como eu já falei para vocês, o Wind City. E claro que é importantíssimo pensarmos nessa questão da arquitetura, do legado romano, arquitetura, direito e guerra. Né? Isso vai se incorporar aos Estados Unidos, simbolizaria a nova
Nova Roma hoje. Então a questão populacional é seríssima, né? O estado de São Paulo hoje com 46 milhões de habitantes, Campinas com 1.200.000 habitantes, eu me lembro de Campinas com 70, 80 mil habitantes, uma cidade que hoje está aí com seus 1.200.000, o Brasil com 212 milhões e o mundo com 7,8 bilhões de habitantes, um aumento populacional grande, com uma população mundial de 83 milhões de pessoas por ano de aumento populacional. Também morrem 80 mil pessoas por dia, nascem 190 mil pessoas por dia. A população no mundo aumenta. A previsão, e claro que com isso há um congestionamento, há uma desorganização social, aumenta a questão da desorganização social. Então a arquitetura realmente é fundamental para entendermos a cidade. Né? Nas teorias das escolas sociológicas do crime, a Escola de Chicago é a primeira, já que ela faz uma crítica à visão lombrosiana, é a primeira a fazer uma visão crítica à questão lombrosiana, assim como a teoria da associação diferencial, né? o colarinho branco, white collar crime, a teoria da anomia do Durkheim, a teoria da subcultura delinquente do Albert Cohen, nas teorias do consenso e as teorias do conflito, o Labeling Approach. Não há uma tradução boa para Labeling Approach, quando nós falamos, na verdade, em rotulação ou etiquetagem, do labeling em inglês, e a teoria crítica. Então, uma modificação do determinismo biológico do Lombroso para o determinismo econômico, né? Passando do determinismo biológico do Lombroso, determinismo ecológico da Escola de Chicago, para o determinismo econômico, determinismo econômico da teoria crítica, né? Da escola crítica. Então, essa evolução Claro que a arquitetura influencia na urbanização das favelas. Lá no Rio de Janeiro, as comunidades Cantagalo e Pavão criou o elevador Rubem Braga, né? Uma maneira de urbanizar a favela. Aqui no Osiel também, em Campinas, uma tentativa de urbanização. Eu me lembro quando houve aquela ocupação, o juiz deu ordem de desocupação, né? Desocupe-se, eram 30 mil pessoas que invadiram aquela região. Como é que vai fazer para desocupar, né? Põe fila indiana para Indaiatuba? Então, o político tem que ter uma noção também do controle social. Então, a arquitetura criminal, né, no Rio de Janeiro, lá no Museu do Mar, o arquiteto Calatrava fez aquela maravilha no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, né, uma tentativa de urbanização, de melhoria da condição das periferias, das favelas, levando urbanização, água potável, saneamento básico, escolas, igrejas, né, farmácias, mínimas condições, supermercados mínimos, né, para poder desenvolver. Nós sabemos que isso não existe. Em Niterói, que criou aquele Museu de Arte Contemporânea, feito pelo Niemeyer, uma tentativa de melhorar o aspecto da cidade. Que em Jaguariúna, né, colocaram aquele trem, né, uma tentativa também de ter lazer nos fins de semana. Onde fazemos lazer aqui em Campinas, no Parque Taquaral? Não tem muito lazer nos shoppings, né, onde as pessoas vão. Chicago também se preocupa com a urbanização mais verde, coloca nos tetos dos prédios hortas, plantações, né, uma tentativa de harmonizar também, humanizando um pouco mais. Nas favelas levaram então uma certa melhoria da condição de vida desse pessoal, né? Como é que o pessoal pode viver num espaço mínimo né, não tem condição nenhuma de vida. Em Lisboa, a arquitetura já é controlada pelo governo, já que proibiu a construção de prédios mais altos que o Castelo de São Jorge. Então, é uma harmonia, você vê o Castelo de São Jorge de qualquer ponto da cidade. Em Campinas nós temos esse problema, né? Parque Taquaral, Parque Ecológico Monsenhor Emílio Salim, e no lazer é pouco quando você vai lazer. Nova York resolveu com o Central Park. Nós temos o símbolo de Campinas, tem lá o castelo, né? Depois tem a questão do café e da cana-de-açúcar, e uma águia, como se fosse uma fênix que ressurge das cinzas. Mas nós não temos castelo nenhum, o castelo aqui é simbólico. A reforma da rodoviária, a modificação no centro da glicério, tirando aqueles fios, não é verdade? Aqueles fios que enfeiam a cidade, mas não adianta também só tirar da glicério, do lado quantidade de fios, de pichações. A escola de Chicago também se preocupa com esse aspecto.
O fundador da escola de Chicago é o John Rockefeller. Ele é o dono da Exxon de petróleo, ele é batista, Nelson Rockefeller, né? Tem lá o Rockefeller Center na Quinta Avenida, que é o seu quartel-general. Talvez o homem mais rico que já existiu até hoje. Fortuna avaliada em $1 trilhão. Ele funda a universidade, constrói a primeira capela, que é uma catedral, e coloca no interior da capela escrito assim: o espírito de religião deve perpetrar o controle da universidade. Né? E essa construção representa que o grupo religioso vai comandar essa instituição. Então há uma visão religiosa, né? Ele doa $30 milhões na época e cria o reitor também, né? Ele era dono de Manhattan, tanto é que ele doou inclusive o terreno onde a ONU fez as Nações Unidas ali, né? Um terreno do próprio Rockefeller. E no prédio dele tem lá um Prometeu acorrentado, dourado, onde as pessoas esquiam, fazem na época do inverno, mas é um prédio monumental, bem no centro ali de Manhattan, no Middle Manhattan. Outra coisa importante, dos elevados também, que havia em Nova York, em outros lugares de São Paulo, agora com o elevado Costa e Silva, né, o antigo Minhocão, o Minhocão atual, tentativa de urbanização dos fins de semana, as pessoas terem onde desfrutarem lazer da cidade. Complicado as pessoas que moravam ali em volta. À noite fica escuro, entrega a marginalidade, e as pessoas que não têm onde morar, moram embaixo dos viadutos, mas agora com uma tentativa de urbanização da cidade, né? Diferente de Nova York, que já em 1859 tem o Central Park, é um terreno de quase 5 quilômetros por 800 metros, né? Um professor de criminologia, que é meu amigo lá, eu disse ali: o que vocês fazem aqui em Nova York fim de semana? Ah, nós andamos. Saímos cedo aqui domingo e passeamos pela cidade inteirinha, né? Então é uma percepção diferente, né? Uma ideia de pertencimento à cidade. Com o museu lá, o Metropolitan, mais de 10 campos de beisebol, né? As pessoas passeiam, né? Andam, então é um lazer diferenciado. O outro opositor, além de ter a própria escola de Chicago, foi Leon Tolstói, lá da Rússia. O Leon Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, uma série de livros importantíssimos. Aliás, a literatura russa, Dostoiévski, Tolstói também, importantíssimo para o Crime e Castigo, né? Uma obra fundamental para o penal. Mas o Dostoiévski escreveu um livro de Quanta Terra o Homem Precisa. Um livro maravilhoso, né? Um livrinho de 40 páginas. E foi editado aqui no Brasil pela Companhia das Letrinhas. É um livro de 1885, mas essa edição para criança, Companhia das Letrinhas, de quanta terra o homem precisa, o que o homem precisa para viver? Será que precisa de tanta terra? Ele conta que havia um indivíduo que ficou sabendo que havia um lugar que tudo que ele olhasse era dele. Ele sai de manhã e começa a percorrer aqueles espaços. Ai, que maravilha, isso é meu. Aquele rio, vou até o rio é meu. Vou até aquela montanha, montanha é minha também. Mas nunca se sacia. E só que tem um problema, ele tinha que voltar antes das 6 horas da tarde, senão ele perderia tudo. E quando ele olha no relógio, são 5:30 da tarde. Não dá mais tempo dele voltar. O que ele faz? Sai correndo, né? E morre 5 para 6. Cai duro lá no local, né? E o pessoal sepulta o indivíduo ali mesmo, e 2 palmos de terra são suficientes. Da ganância, nessa desmedida corrupção, né, que nós temos no mundo hoje, não é verdade? Então, Leon Tolstói é uma boa lembrança para pensarmos essas questões, tá bom? Gostaria de lembrar para vocês que esse material de slides está todo no Canvas, né? Se vocês tiverem dificuldade, me avisa, né? Porque esse momento ainda está um pouco conturbado aí, mas estamos juntos nessa caminhada de tentar aprender. Então, 2 oposições ao Lombroso, a Escola de Chicago e o próprio Leon Tolstói. Agora, uma teoria interessante, como eu comentei com vocês, das janelas quebradas, também faz parte da Escola de Chicago, como eu já havia comentado. Quer dizer, deixaram a Universidade de Stanford, que fez esse trabalho lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ela deixou lá um carro no Bronx, o mesmo carro, no Bronx e no Palo Alto. E no Bronx eles depredaram, em Palo Alto, né? O carro foi uma semana intacto. Na semana seguinte o carro sofreu roubo, violência, vandalismo, deixando o carro na mesma situação do que estava no Bronx, que mostra que não é questão de miséria e pobreza entre o Bronx e Palo Alto, na Califórnia,
mas tem a ver com a psicologia humana e as relações sociais. O homem tem que ser educado, é diferente de uma planta que você põe água e rega e põe esterco. O homem tem que ser educado para que se civilize. Da mesma forma, locais que não são cuidados, notem as salas de aula, como são sempre limpas, toda manhã a luz está apagada, quer dizer, tem o lixo coletando o material, fica uma balbúrdia, né? As pessoas acabam estragando o próprio local onde moram. Então a escola de Chicago e favelas não tem condição mínima de habitabilidade, também é uma situação complicada, porque as pessoas podem morar em locais sem mínima condição. Então ele também, como a tolerância zero do Rodolfo Giuliani, lá em Nova York, com as pichações dos metrôs. Em São Paulo, quando o metrô é pichado, eles trocam o trem, o vagão. Aliás, tem locais nos Estados Unidos, estados, que você parou o carro fora daquela delimitação de estacionamento, você pode ser preso 20 dias. Me aconteceu uma vez, eu virei, não dei sinal, o guarda me parou, multa por não ter dado seta para virar. $100 de multa, tolerância zero. Então, essas obediência às normas, tolerância zero, não sei se aplicaria num país como o nosso, com tantas injustiças sociais. Mas a teoria das janelas quebradas ele é utilizada em várias áreas do conhecimento humano. Então, uma tentativa de urbanização, uma arquiteta que eu acho sensacional, a Zaha Hadid, não sei se vocês já comentei da Zaha Hadid, faleceu agora uns 4 anos atrás, né, em 2016. Ela nasceu em Bagdá, mas é radicada em Londres, uma arquiteta espetacular, uma arquiteta líquida, né, uma visão lindíssima da arquitetura. Né. Nasceu em 1950, morreu em 2016, ainda nova, com 66 anos de idade, mas são obras espetaculares. Zaha Hadid, até em Beijing, Pequim, na França, ela fez trabalhos. Então, a capela central que mobiliza a Universidade de Chicago. Então, a urbanização das favelas no Rio, a Rocinha, com 150 mil habitantes. A Rocinha é uma cidade, né? Tem que ser urbanizada, tem que ser cuidado, tem que ter uma preocupação pedagógica. Então, a moda, claro, a não pichações, prédios abandonados que ficam construídos e depois são abandonados, né? Nós tivemos aqui no Brasil, na década de 90, uma série de prédios que foram abandonados na cidade, né? Terrenos baldios também, pichações, casas abandonadas, isso tudo favorece a questão criminal. O próprio Aloysio de Azevedo, no Cortiço, mostra essa questão do Cortiço como local de favorecimento, questão de baixa condição de vida, a pessoa não tem condição mínima de moradia. Então, essas teorias, elas favorecem a questão do crime e a questão populacional. Campinas, em 1940, houve um crescimento populacional de 1940 até o ano 2000, quase 700 mil habitantes. O que aconteceu? A criminalidade aumentou muito. Então, o gráfico de criminalidade ela aumenta com a população. Quer dizer, quanto maior a população, maior a criminalidade. Da mesma forma, camundongo, se você colocar o camundongo numa caixa de papelão de 1 metro por 1 metro, colocar 10 camundongos vão ter um comportamento. Colocar 100, um começa a devorar o outro. Então, isso também, nós não somos animais dessa maneira, mas é preciso pensar também esse aspecto. Tivemos em Campinas o assassinato de um ex-prefeito, que é o do Toninho, que era arquiteto para fazer uma urbanização, infelizmente não conseguiu fazer muito pela cidade, foi assassinado. E as disputas de esportes também, né? Mas nós temos em Campinas 2 grandes times, a Ponte e a Guarani, assim como 2 grandes universidades, a PUC e a Unicamp. Mas esse aumento populacional é um problema seríssimo. Outro aspecto, toda a sociedade é, na verdade, como diz o Dahrendorf, é baseada na coerção de alguns dos seus membros por outros. Uma tentativa de coerção. O próprio Marx já dizia que o direito era uma superestrutura. O direito tem uma visão aí de superestrutura na questão, né, uma estrutura dentro de estrutura, tentando a questão da remodelação dos grupos sociais. Né? Então, a violação das normas acabam infringindo essas questões. Outra coisa, a urbanização, tem áreas que o Quetelet já havia formado, Adolfo Quetelet faz a questão da distribuição por zoneamento.
cocaína, maconha, né? Sabemos drogas onde elas existem, os crimes de homicídio mais comuns na periferia, furto e roubo mais no centro, isso praticamente em todas as áreas acontece, né? É como o deus romano do direito, Janus. A sociedade é a cabeça de Janus. As duas faces são aspectos diferentes da mesma realidade. Entendemos essa questão, essa visão polissêmica do crime. Então, o Rockefeller, dono da Esso de petróleo, né, funda a universidade, né, e tem uma percepção interessantíssima do crime como o espírito da cidade, quer dizer, o espírito da escola de Chicago. A cidade acaba influenciando na estrutura do seu próprio crime. Lembrem sempre na questão polissêmica, multifatorial do crime. Causas biológicas, sociológicas, jurídicas, naturais, toda a questão polissêmica. O crime sempre tem conotações de multiplicidades de conhecimentos. É necessário, então, outra coisa interessante, áreas de urbanização. Ele fala em zonas concêntricas do crime, né? No centro é um tipo de crime, na periferia vários círculos concêntricos, mostrando a visão da periferia na influência criminal. Esses prédios que em Chicago que eles colocaram lá com gramados e verdes em cima, claro que reduz a temperatura e fica um ambiente mais agradável, então a urbanização também leva a uma melhoria. Sem falar que como Chicago está próximo do Lago Michigan, né, não dá para fazer metrô subterrâneo, então eles faziam um metrô em cima e fizeram loop, né? Então em cima o metrô passava e embaixo ficavam zonas escuras à noite, né? Como esses viadutos que nós temos aqui em Campinas e o próprio viaduto lá em São Paulo, né? Favorecendo a questão também criminal. O calçamento, as ruas mais largas, calçadas mais largas, né, sem pichações. A mobilidade também é uma coisa importante na questão criminal, né? Então, lembrar dessas zonas concêntricas, distrito industrial no centro, local das zonas trabalhadoras, subúrbios. Então, como acontecendo agora, essas regiões de condomínio fechado. Agora, muitas vezes moram no condomínio fechado e tem lombada dentro do condomínio fechado, porque a pessoa tem dinheiro, mas não tem educação, né, para andar com o carro com a velocidade que ela quer. A Alemanha não tem lombada. A Alemanha inteirinha, nem pedágio, você não paga pedágio na Alemanha. Mas é uma outra estrutura, o país vem se educando há quantos anos? Passou por várias guerras também, né? Então essa ideia de organização da cidade, de embelezamento, isso faz parte de uma percepção também importantíssima de cuidar da urbis, a questão da organização da cidade. Nas nossas cidades, o próprio lá em São Paulo, aquela favela do Morumbi, né? Os projetos Singapura também, tentando urbanizar, mas Paraisópolis, por exemplo, as pessoas têm uma favela gigantesca no Morumbi. Então, são situações que a arquitetura criminal podem ajudar na construção de uma cidade diferente, uma cidade mais agradável. Para vocês terem uma ideia, Chicago em 1850 tinha 29 mil habitantes. Chega em 1930 com 3 milhões e 400 mil habitantes. Crescimento gigantesco. Claro que com isso essa população faz com que aumente também a questão criminal. Não é possível você habitar um local, mas em oposição ao pensamento biopsicológico da escola positiva italiana, a escola de Chicago faz uma visão marcada inicialmente pelo aspecto religioso, que domina a escola de Chicago. Teoria da desorganização social, da ecologia criminal ou arquitetura criminal. É evidente que a lei seca contribuiu também naquela época, no filme dos Intocáveis. Eu recomendo que assistam Os Intocáveis. É um filme interessante, de 1987, feito pelo Robert De Niro, né? Na verdade é o Brian De Palma, né, que é o diretor, mas o ator principal é o De Niro. Aliás, todos os filmes do De Niro obrigatoriamente tem que assistir. Então essa teoria fala desses aspectos de embelezamento, de urbanização, né, de cuidado, né, da população, que cresce assim absurdamente, né? A população mundial tem crescido de uma forma até desordenada. Então os 30 milhões, dado pelo reitor Harper, que era seu colega Batista também, né, funda uma editora para publicação de livros, realmente é importantíssimo, os livros são fundamentais na universidade. Até hoje a editora da Universidade de Chicago é muito importante. Mudança de curso, os alunos assistissem de forma diferente, dobra os salários dos professores e também cria, né,
uma série de organismos mínimos para que a pessoa possa ter condições de vida, né, e conhecimento. E estudar a ecologia de uma cidade, como é que ela funciona. São Paulo houve um crescimento desordenado. As bases do pensamento ecológico criminal da Escola de Chicago falam em índice, os índices e notas socioeconômicas também. Ela é de fundamental importância, por exemplo, porcentagem de chefes de família, né, sem rendimento, com rendimento acima de 20 salários, porcentagem de chefes de família com 1 a 3 anos de estudo, porcentagem de chefes de família com 15 anos de estudo, número de pessoas por domicílio. Como agora estamos vendo uma pessoa no Rio morando em 9 na mesma moradia, num cômodo só. Como é que vai fazer controle de doença infecciosa? Número de pessoas por banheiro, acesso precário à rede de esgoto, acesso precário à rede de água, acesso precário à coleta de lixo, taxa de emprego, são notas que vinculam a questão da questão econômica e de fundamental importância para o entendimento da questão social, né? Como resolver essa questão, como é que você soluciona isso em termos de estrutura familiar, como é que se pode resolver isso. E claro que bairros com um nível menor, o índice socioeconômico vai de 0 a 10. Quanto mais perto de 10, melhor a nota socioeconômica. E mais urbanizados e centrais os bairros, como em São Paulo, Capão Redondo e Jardim Ângela, com um índice nota socioeconômica de 2, enquanto que Pinheiros 7,1, Jardim Paulista 8,4, Perdizes 7, Palhareiros 1,9, Jardim Iguatemi 1,5. Então, esses índices mostram, né, que a violência, ela, com a nota socioeconômica mais alta, a violência cai. Quanto maior a nota socioeconômica for, menos violência. Quanto menor a nota socioeconômica, mais violência. Então, cuidar das cidades. A efetividade do controle social informal também, né? Quanto mais crimes, mais punição, mais prisão, né? Não é verdade? Não adianta, quer dizer, não soluciona essa questão. As políticas urbanas e políticas sociais de curto e médio prazo são indicadores importantes. E as medidas preventivas e não repressivas que a Escola de Chicago propõe. Prevenção, na verdade, cuidar, melhorar o ambiente, urbanizar a cidade, cuidados gerais, urbanização de praças, de ambulantes vendendo as coisas na rua que não tem emprego, complicação, né? Casas mal cuidadas, ambientes públicos deteriorados, terrenos baldios, a importância de murar o terreno baldio, de cuidar, tudo isso vem da Escola de Chicago. Essa visão do Quetelet, a relação entre o aparente e o legal, né? Essa relação também das comunidades. A França organizou bem porque ela tem os departamentos bem menores. Na verdade, nós estamos no Brasil, estados enormes, né? A Amazônia, imagina o tamanho de um país quase. Então, essa departamentalização ajudou muito a França na criação de estados menores e com mais condição de urbanização e de atenção primária. Outro aspecto importante é a biografia da pessoa. Um aspecto importante, além de cuidar da cidade, a biografia criminal. Há um livro dos aspectos individuais de Jack Roller, o estudo de uma carreira feita pelo jovem delinquente designado apenas por Stanley, estudos biográficos de casos individuais na cidade. Depois o Albert Cohen, na subcultura delinquente, vai escrever um livro, Delinquent Boys, Jovens Delinquentes, que ainda não foi traduzido em português para nós aqui, né? Então, mapas de risco de violência, né? A questão da cartografia criminal, esse mapa que se aprofunda mais, né, no mapeamento da cidade e a questão social. Lógico que a ideia central do pensamento ecológico é que a cidade não é um agrupamento somente de homens individuais e de convenções sociais. A cidade é um estado de espírito, né? É um corpo de costumes, de tradições, de sentimentos, de atitudes organizadas inerentes a esses costumes transmitidos por essa tradição. Cada cidade tem os seus ditames, estatutos e a sua própria identidade, como o Rio de Janeiro, lá tem o Corcovado, Pão de Açúcar, São Paulo, Avenida Paulista, Nova York é a Estátua da Liberdade. Cada cidade é um produto não intencional
de sucessivas gerações de homens. É claro que Campinas é Carlos Gomes, a gente brinca com o Castelo, que é uma caixa d'água improvisada, mas os prédios centrais, os prédios educacionais, então são sucessivas gerações de homens formando a cidade, Monsenhor Salim, criando a Universidade, Pontifícia Universidade Católica, então sucessivos investimentos a longo prazo. Em São Paulo tentaram fazer também o Maharishi Tower, um prédio alto na cidade, mas não houve verba suficiente para transformar a cidade, mas nós observamos o Shopping Cidade Jardim, com aqueles prédios atrás lá, uma tentativa de mostrar que a cidade tem um potencial econômico. Em Nova York, o Empire State Building, né, agora no Ground Zero, lá, as torres que fizeram lá, né, no local da queda das Torres Gêmeas. Em Chicago, o edifício básico é da Sears, é o Sears Tower, de onde você lá de cima vê 4 estados. Fazer um prédio de mais de 110 andares, elevador super rápidos, né, para você ter uma ideia da grandiosidade da cidade. Agora o Calatrava tem feito também alguns objetos tectônicos. A semelhança de San Gimignano, lá na Itália, e de Bolonha, né, com as torres. Famílias mais ricas tinham torres mais altas, né, como hoje as pessoas mais ricas moram em coberturas de apartamentos mais altos. O Calatrava está construindo um novo prédio lá em Chicago também, um prédio mais alto, mostrar aí a grandiosidade da cidade. Além da Zaha Hadid, 2 arquitetos importantíssimos em Chicago, o Frank Lloyd Wright e o Sullivan, né, que foi seu professor. Hoje a casa ainda existe hoje, é uma casa contemporânea. A Louis Sullivan e Frank Wright. O Wright até 60 e poucos anos não vendia nada. Depois que ele ficou famoso, suas obras arquitetônicas alcançaram dimensões no mundo todo, até no Japão. Então, claro que a cidade tem a ver com esse espírito da cidade. Outra coisa, nas cidades grandes cria-se um permanente anonimato. Nós somos naturalmente anônimos na humanidade. Esse anonimato proporciona evidentemente uma liberdade de postura pessoal maior, né? E ao mesmo tempo pode criar uma certa alienação e isolamento do indivíduo, a postura individualista, e isso aí propõe, na visão da Escola de Chicago, uma consequência em termos de criminalidade, impessoalidade. A própria questão da família, em cidades menores, pede para o vizinho pegar o jornal, verifica o relógio, né, verifica a água, tal, mas cidade grande, isso acaba não acontecendo. Então, na cidade pequena existe uma polícia natural, a própria vizinhança policia, mas cidade grande, né? Morei em São Paulo, não conheci um vizinho meu, eram 4 apartamentos por andar, não conheci nenhum vizinho. Quer dizer, a impessoalidade, a vizinhança, esse sentimento de vizinhança que se tem na cidade menor, isso não acontece na cidade. Então, criam-se distritos de depravação, zona do luxo e zona do lixo, distritos de depravação, favorecendo a questão também de dimensões de reforço da postura individual. O parque, o pobre, o viciado e o delinquente, comprimidos um contra o outro, numa intimidade mútua doentia e contagiosa, vão se cruzando exclusivamente como corpo e alma. Não há mobilidade, temos pouquíssima mobilidade. O índice de criminalidade é 3 a 4 vezes maior em cidades grandes. Então, como resolver isso? Esse índice de criminalidade que aumenta. As questões de ordem psicológica também. O próprio Freud comenta essas questões na psicanálise dos grupos, das massas. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Quaisquer que sejam os indivíduos que compõem a multidão, seus gêneros de vida, suas ocupações, caráter, inteligência, os simples fatos de estarem transformados em uma multidão os dota de uma espécie de alma coletiva, perde a individualidade em cidade grande. As pessoas acabam ficando homem para ser um homem em grupo. O Ferenc, que é um outro discípulo do Freud, comenta que na multidão o homem converte-se em criança, sente-se responsável pelas ações, em relação às quais somente o líder, investido do poder quase paternal, assume essa responsabilidade. Então, desorganização social, áreas de delinquência, zona do luxo, zona do lixo, favorece, né? E claro que o crime fica mais presente nesses momentos. A própria questão da desorganização social leva, às vezes, no presídio a pessoas de níveis diferentes. Eu me lembro de um preso que ficou com Marcola dentro da cadeia. Ele falou: antes do Marcola nós assaltávamos com 38, mas o Marcola nos ensinou a assaltar com metralhadora, é muito melhor. Então,
acaba tendo uma escola dentro do próprio presídio. Então as escolas acabam se misturando, os conceitos se misturam. Essa mobilidade da cidade moderna também. O cristianismo proclama que o mandamento de amor ao próximo, mas na moderna sociedade não existe qualquer próximo, há uma desintegração social também, né? O próximo não existe, como dizia o de Israel. Então é claro que essa promiscuidade da desorganização social aumenta as doenças, aumenta os crimes, a prostituição, as desordens, as insanidades e o próprio suicídio. Não há instâncias efetivas que possam resolver essa tarefa através do controle social e formal, né? Família, igreja, local de trabalho, clubes de serviço, não refreiam mais as condutas humanas, não é verdade? Mas os clubes de serviço como maçonaria, Lions Club, Rotary, acabam tendo um efeito também na cidade, nesse intuito. Em Chicago, com Alfonso Capone, levou, né, o bairro dele lá, o Cícero, que era um distrito de Chicago, dominava, tinha um hotel dele. Chicago tinha uma organização já, né, até dentro da própria polícia. E no Filmes Intocáveis vocês veem bem isso. O Isaiah Berlin, que é um pensador lituano de Londres, né, ele dizia que existem dois tipos de pessoas: as pessoas raposas e as pessoas ouriços. O raposa, ele fala que é uma visão aristotélica, tem uma visão geral de tudo, né? Já que o ouriço tem uma visão monista, visão só. Ele cita o Aristóteles como uma visão de raposa, uma visão geral. Já o John Rawls estuda só a questão da justiça. Quer dizer, ele ficou 20 anos escrevendo aquele livro, Uma Teoria da Justiça, que é uma obra um livro lindíssimo. Então, como numa cidade dessa extensão, com barulho de máquinas, cidade industrial como Chicago, odor desagradável, condições deletérias, claro que a ausência do Estado na periferia. Embora eu estudei lá na Universidade de Chicago e me lembro de às quartas da noite havia um teatro, o pessoal das artes lá fazia uma reunião com toda a universidade. Isso é muito interessante, né? Ajuda a comunicação, ajuda a cuidar das pessoas de fora, né? Nas periferias das cidades grandes o crime é muito maior. A ausência completa do Estado, né? Faltam parques, creches, escolas, delegacias, praças, áreas de lazer, não tem. Essa região pobre, sem infraestrutura, que predomina a cultura da violência. Então, aquelas círculos concêntricos, de zonas concêntricas propostas pelo Scholl, mostra essa zona de delinquência, desorganização social, propiciando aí esse crescimento do crime. Chicago é um nome que vem de uma tribo chamada Chicago, é uma planta parecida a não alho, né? Parecida com alho, na tribo indígena. E Illinois também pertenceu à França, né? Aquele estado de Louisiana, Illinois, aquele meio oeste americano. Foi tudo comprado pelo Thomas Jefferson, do Napoleão Bonaparte, que vendeu praticamente de graça. Então, essas zonas de transição, zoneamentos, círculos concêntricos, criando áreas, né, como Chinatown. Interessante, no Brasil não existe essa... em São Paulo tem a Liberdade, bairro oriental, Bela Vista, o bairro italiano, o Bom Retiro, o bairro judeu, mas não existe isso, já mudou. Você vai lá na Liberdade, tem boliviano, coreano, né? Mudou. No Brasil parece que não pega muito essa questão de zoneamento. Uma vez eu vi escrito lá em Chicago, num bairro, in this neighborhood, nessa vizinhança, only WASP, White, Anglo-Saxon and Presbyterian, né? Somente branco, anglo-saxão e presbiteria. Então, essas áreas de delinquência atuam como um vetor criminológico, acabando como um vetor do crime. Além do anonimato, além da questão dessa distância social também que se faz, uma característica particular, ela aumenta a tendência de atribuir certos atos significativos do crime às pessoas, o simples atributo de criminosos, tipificando a pessoa, né? Ou então rotulando aquela pessoa como o crime é mecanismo de acesso aos valores, esses valores mencionados, né, do cotidiano, dos bens que a pessoa quer, deseja ter, né? Vejo nos Intocáveis. Então, propostas da escola criminal. Primeira proposta, aquele delineamento de áreas, círculos concêntricos, de Shaw e McKay, macrointervenção na comunidade. E segunda proposta, não ter cidades com mais de 50 mil habitantes. A partir de 50 mil habitantes, criam-se outras cidades, áreas. Vinhedo tinha 70 mil, já está ficando uma cidade incontrolável. Então, essas áreas de
São propostas do Shaw e McKay, em 1934, tentativa de modificação. Criação de lojas de conveniência, que hoje nos postos de gasolina já existem, né? Antigamente você parava no posto de gasolina, não tinha loja de conveniência, ou seja, você já tem uma tentativa de incluir na cidade isso aí. A questão das múltiplas entradas na cidade também propicia aumento de criminalidade. Geralmente restrição de entrada, dificultando que esse ambiente físico possa ficar deletério. Criação de projetos de moradia para pessoas carentes, como o projeto Singapura em São Paulo. Nós já estamos vendo atualmente lá em São Paulo, na frente do Singapura eles constroem mais ainda, a deficiência é grande. Então o crime é uma oportunidade e temos que fazer uma intervenção prevencional, né? Uma prevenção situacional do crime. Restauro de fachadas e prédios antigos, né? Embelezamento de locais, né? O projeto Belezura, proposto pela Marta Suplicy. Repressão a pichações, danos a edifícios públicos, estátuas, né? Que são quebradas, né? Veículos estacionados, jogar sujeira na rua, né? Jogar latas, diminuição desses cuidados, causa uma visão deletéria para a sociedade. Isso acaba diminuindo a criminalidade. Aliás, assistam o filme Beleza Americana, vocês vão ver como é que a sociedade americana ainda tem algumas coisas bem deletérias. Essa tolerância zero em Nova York tentou reprimir a questão criminal também. Eu não sei se tolerância zero, law and order, não sei se isso resolve a questão criminal, mas são tentativas. Já a Marta Suplicy tentou aquele projeto Belezura, embelezando lá o Pacaembu, mas os culpados são sempre os culpados, são os de sempre, na tolerância zero. Em São Paulo, de 40 pessoas que eles pegaram lá, retiradas da rua, 36% eram negros e 40%. E segundo o IBGE, 57% da população paulista era de brancos e 43% de negros. Então, o que foi escolhido foi a maioria negra, né, que foi retirada. Como enfrentar a criminalidade? Embelezando a cidade, melhorando, né, shows, às vezes, de culturais, né, visões culturais, mas cuidado com a expressão do rosto, da fisionomia, do semblante, proposto lá pela visão lombrosiana. No Rio também, em São Paulo também o Viva Centro, Associação Viva o Centro, Casa de Passagem, Novo Amanhecer, tentativa de embelezar a cidade, na Avenida São João lá, Eu Amo São Paulo, outro projeto feito em São Paulo, né, na tentativa de melhoria das cidades. Então são tentativas. Com essa explosão demográfica também, você acaba tendo problemas sérios. Então, as zonas concêntricas, são uma revolução, né? A visão não lombrosiana do crime, né? Tá certo? De Lombroso, Frère e Garofalo, isso aí acaba. Né? Foco voltado para a comunidade local, ao invés do determinismo positivista, determinismo ecológico, embelezamento da cidade. Lembrar que os homicídios são mais comuns na periferia, no centro, mais roubo e furto, e lembrar das áreas delitivas, áreas em que aqui a Escola de Chicago prevê um tratamento preventivo e não repressivo do crime, ação preventiva, não é verdade? Uma política criminal de melhora da cidade, né? A própria lei, né, havia uma lei antiga de patrimônio histórico de 1937, que agora a mais recente é a lei 9.605/98 de crimes ambientais, mas essas leis estão sempre sendo modificadas, a lei de crimes ambientais sempre sendo aperfeiçoadas, mas o legislador sempre tenta colocar no ambiente um espaço mais agradável, como aconteceu aqui em Campinas, tentando tirar os fios da Francisco Glicério, embelezar a cidade, proibir, limitar as pichações, né? Mas é isso, basicamente. Tá bem, pessoal? Eu gostaria, então, que vocês refletissem sobre essa questão. Eu vou fazer algumas questões poucas sobre a Escola de Chicago, mas ela é de fundamental importância para as escolas sociológicas do crime. Tá bem? Então, muito obrigado por ouvirem pacientemente essa gravação. Um abraço, felicidade para vocês.